você não está transtornado pela razão que você imagina. Você imagina que seja porque o cachorro do vizinho está latindo, porque você tem que trocar tua filha de escola, porque você tem que pagar boletos. Mas você que estuda sabe que o tempo e o espaço, eles não são reais. E você sabe que um médium muito bom sabe o que vai acontecer daqui uma semana, um ano, 2 anos. E sabendo disso, como que esse cara vê daqui 1 ano, 2 anos? Se você está preocupado agora, com uma preocupação de agora, então tudo que vai se desencadeando agora vai dar lá nesse futuro. E você acha que você está transtornado por alguma coisa que está acontecendo agora. E quando você vê que um médium te coloca toda essa sua vida na tua frente, você vê assim, como que eu tô transtornado agora se minha vida já tá pré-determinada para daqui 1, 2 anos? Como que tá pré-determinado? Porque isso está nos registros akáshicos. Então toda essa história do universo está num registro akáshico. E a gente está com a nossa consciência tão apegada a essa história nesse registro akáshico que a gente não sai daqui. A gente se apega ao que é impermanente. Então, como que você está transtornado? Você está transtornada por uma razão que não existe. Porque a história já aconteceu. E daí a gente coloca tanta emoção nas coisas que elas se vivificam, se materializam de novo. E nós nos materializamos de novo. Nós queremos estar encarnados. Nós acreditamos na evolução. Na evolução de um universo que pelo espaço e tempo já acabou. É impermanente e não existe. É uma história guardada numa biblioteca que são os registros akáshicos. Como que a gente pode estar transtornado por uma coisa que está no passado? Como que a gente pode... Como que a gente sabe que é você? Como que a gente sabe que você se chama Cláudio, eu me chamo Regiana? Porque isso está no nosso passado, isso não é uma coisa agora. Nós nos identificamos com tudo que veio do passado. A gente se relaciona com o nhoque da avó da gente, que era o melhor, porque a avó da gente fazia. E o nhoque está na nossa infância. E daí, a partir das nossas experiências da infância, nós vamos guardar dores. E elas vão determinar como nós vamos agir agora. Então, nós só vemos o passado. E por isso que a gente está transtornado por um passado que não existe. E eu só estou trazendo isso para colocar que, como, Regiana, você tem fé? Você consegue ter fé numa coisa que já aconteceu? Você consegue ter fé numa história que se repete? Você tem fé numa história que se repete? Você consegue prever o que vai acontecer? Como que esses políticos sabem as tendências do que vai acontecer? Porque eles já estudaram o passado. Porque eles têm bases científicas, estatísticas, de números. E nós achamos que temos livre-arbítrio. Onde está esse livre-arbítrio? Isso tudo já aconteceu. Você quer pôr na escola tal ou na escola tal a tua filha, mas na verdade isso já foi pré-determinado. Quando ela estava no puleiro das almas, ela escolheu você como pai ou como mãe. No puleiro das almas, ela escolheu já a escola que ela ia estar aos 16 anos. Porque isso tudo já foi regido pelos mestres ascensionados. O nosso livre-arbítrio é escolher pensar a partir do amor, do eu superior, do Espírito Santo, ou pensar a partir do ego. E o ego adora abraçar-se nele mesmo, o ego adora lembrar da história, ele é como um amante que não ficou com você. Ele é como um namorado que tá ali e você quer muito, mas daí você não pode estar porque ele viajou, e daí você começa a stalkear as redes sociais, você começa a ver aquilo, ver as fotos do passado desse namorado.
que não é o presente, do que você sente sobre o passado desse namorado. Ou você pensa assim, quando eu morava em Paris, e daí você vê as fotos quando você morava em Paris. Mas a Paris do 1980 não é a Paris de agora. A tua experiência que você teve lá já não tem mais. O restaurante que você frequentava, o chefe já mudou. A sua sensação de hoje, ela é baseada no passado. A única forma de enxergar as coisas novas, renovadas e em paz, porque daí você não tem como se preocupar, é entregar para o eu superior, para o Espírito Santo. É se entregar para o eu superior, para o Espírito Santo. É fazer como São Francisco de Assis fez. É morrendo que se vive para a vida eterna. Eu não sou eu não sou esse corpo. Eu sou livre, eu ainda sou como Deus me criou. E Deus não te criou uma forma. Deus não te criou mortal. Deus não te criou bom ou ruim. Porque Ele não vê erros, Deus é uno. O que vê erros é nossa consciência universal, nosso ego, que fica dizendo isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado, de acordo com as nossas experiências do passado, de acordo com a culpa. Se a gente não tiver culpa, a gente não se segura no passado, a gente se move para diante. A culpa é uma lupa do passado. A culpa é uma lupa mostrando que nós nos separamos do Uno. Nós nos separamos de Deus. E daí foi separando. E parece uma história linda, porque daí surgiu o universo depois do Big Bang. E daí houve divisões e começaram as galáxias e os minerais e as estrelas. E daí os vegetais, e depois os animais, e depois os homens, e daí a gente foi só se separando. E nós somos um formigueiro, uma mônada. E na verdade nós somos um em Deus, porque esse tempo todo não existiu, ele foi só na nossa imaginação. Nós já estamos no agora, o agora é o tempo da eternidade. O agora é o único tempo real e que dá para mudar alguma coisa, porque é a nossa escolha. E não é o agora, essa hora, é esse instante. Nesse instante eu quero pensar em Deus, nesse instante eu quero ter a interferência do eu superior, do Espírito Santo. Nesse instante eu quero estar conectada a Vishnu. Essa semana eu estava falando com o meu pai, feliz Dia dos Pais, e ele estava falando da Santíssima Trindade, que é Krishna, Brahma e Vishnu, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todo o Filho, que é a nossa criação aqui, o que a gente está, nosso universo é a matéria, e para chegar ao Pai nós temos que estar no Espírito Santo. E daí vocês vão me dizer assim, mas Regiana, não é unidade que você está falando? Como que tem três? Como que é a Santíssima Trindade? É que são representações para a gente entender melhor. Porque o nosso cérebro não consegue conceber ou não ter o outro. Mas quanto mais a gente quiser saber que o outro somos nós, mais a gente tem que se lembrar disso. Mais a gente tem que se entregar nisso. Porque senão a nossa vida vai ser uma forma de vingança. De vingança com o passado. De vingança porque a gente não foi bem tratado. De vingança porque a gente foi traumatizado, então a gente não consegue cuidar dos outros com gentileza. E daí, não cuidando dos outros com gentileza, a gente está se tratando sem gentileza. Porque só existe um no mundo. Então, da mesma forma que eu trato o outro, eu trato a mim mesma. Então, a live de hoje era só para dizer que eu não estou transtornada pela razão que imagino, você não está transtornado pela razão que imagina, e que nós já estamos em Deus. A live foi inspirada na lição 5 e ela continua. Eu não estou com raiva da política, pela razão que imagino,
e que eu sei que não existem pequenos transtornos, todos eles perturbam do mesmo modo a paz da minha mente. Eu agradeço imensamente o Instituto Planeta Vida pela oportunidade de poder falar de paz, unidade e perdão nos domingos para vocês. E até o domingo que vem. O meu nome é Regiana Miranda. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, alguma dúvida e conhecer mais sobre perdão e amor incondicional, falem comigo no meu Instagram, miranda.regiana. Até mais.